Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham também pela Web TV, aqui da Paróquia e Santuário Santo Antônio. Veja que o Evangelho de hoje, e eu diria assim, um chamado da primeira leitura para nós, esse trecho de Isaías, é de nós aprendermos e direcionarmos sempre a nossa vida ao bem. Aprendei a fazer o bem, né? Deixar de fazer o mal. Os discípulos de Jesus, não só nesse trecho desse capítulo 23, mas, enfim, durante toda, assim, o tempo que eles estiveram junto com Jesus, eles foram alertados pelo próprio Jesus, assim, em relação a esse mau exemplo dos mestres da lei, dos fariseus, porque, assim, eles sempre, assim, ousavam se apresentar como um modelo de fidelidade a Deus, como um modelo de piedade. E Jesus vai dizendo várias coisas aqui, né? Assim, as belas palavras, quer dizer, no fundo não combinavam com o que faziam. Assim, tinha uma capacidade imensa de fazer uma boa interpretação das Escrituras, mas levavam uma vida incompatível com a sua formação religiosa, com aquilo que eles representavam, assim, para o povo. Poderíamos dizer, inclusive, que, assim, as palavras dos mestres da lei, dos próprios fariseus, eram belas, dignas de crédito, porém o agir deles não. Quer dizer, isso tudo trazia um resultado, um resultado, assim, que as ações dos próprios mestres da lei, dos fariseus, desqualificavam os ensinamentos deles. Então, assim, esse era o grande problema que Jesus traz presente nesse trecho de hoje. Se nós olharmos bem, refletirmos com calma esse capítulo, nós vamos perceber exatamente assim que
que esse trecho de hoje ele vai contra tudo assim, o que esse nosso atual contexto de mundo, de sociedade busca. Toda essa questão do aplauso, do prestígio, do destaque, da fama, enfim, tanta coisa. Eu diria assim que todo esse capítulo 23, ele é bastante duro, assim, com as autoridades farisaicas. Mas eu diria assim, bastante duro para nós também, para nós. Assim, Jesus, no fundo, ele começa criticando assim, aqueles que vivem tranquilos, todo tipo de mordomia, que ao mesmo tempo colocam pesados fardos, na vida das pessoas. Jesus, ele, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, até é fácil estar sentado, falando assim para os mestres da lei, para os sumos sacerdotes, é fácil estar sentados em cátedras, viver bem, ditar regras para as pessoas que vivem assim, com dificuldade, com penúria, com miséria. E que isso, Jesus alerta, que isso tudo pode acontecer, inclusive, tanto no campo, no mundo da política, como no nosso campo da religião. E Jesus, ele faz esse alerta, quer dizer, procura abrir a mente, mas ao mesmo tempo ele faz assim, onde que eles têm que ir. Quer dizer, Jesus convida os seguidores, porque Jesus está falando não só para os seus discípulos, mas para a multidão que está aqui. Então ele procura exatamente dizer assim, para os seus seguidores, assim, para não seguir esse tipo de caminho, mas procurar exatamente, se temos um espelho que mostra o caminho que não devemos seguir, ele diz assim, bom, então nós temos que pautar a vida da gente num outro jeito, num outro modelo da fraternidade, no acolhimento mútuo, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Sem se preocupar muito com os privilégios, com os títulos, como Jesus coloca aqui nesse trecho. Ele, no fundo, ele está dizendo para a gente assim que, olha, uma comunidade assim, que se compromete efetivamente com o testemunho, uma comunidade que se compromete efetivamente com a vivência do Evangelho, com o próprio projeto de Jesus, ela precisa superar todas essas formas que podem ocorrer numa vida de comunidade, assim, de dominações. Quer dizer, ninguém pode ser mais do que o outro. Quer dizer, todos nós temos que viver, de fato, como irmãos e irmãs. Nós vamos perceber em vários trechos que Jesus ele não suporta que os mestres da lei e que os fariseus fossem assim, rigorosos com as pessoas. Ensinando para as pessoas uma religião severa, cheia de exigências, ao passo que eles mesmos assim, eram complacentes, eram assim, permissivos, viviam quase que numa atitude de soberba diante assim, dos outros, coisas que eu diria assim, que se tornam fatais para quem pretende ser um ministro de Deus. Alguém que queira ser um instrumento de Deus. Então Jesus ele quer assim, alertar exatamente que a postura correta a ser assumida por todos nós, por aquele que se predispõe a ser discípulo, que se predispõe assim, a caminhar juntos, é exatamente se colocar nessa postura do servidor, com toda a humildade, à disposição assim, da outra pessoa, sem ter assim, nutrir sobre assim, a outra pessoa um sentimento de superioridade. Esse é assim, o grande desafio que é colocado. Irmãos e irmãs, em outras palavras. Isso dá para ver, assim, a gente poderia fazer uma série de reflexões sobre esse evangelho. Poderíamos fazer uma reflexão sobre assim, o papel de alguém que exerce a liderança na comunidade, na sociedade, em todos os ambientes.
Quer dizer, no sentido de Jesus alerta, e São Francisco de Assis também, que é o nosso fundador, ele é muito, muito claro quando ele fala para os frades sobre isso. Quer dizer, exercer um papel de uma liderança não pode ser privilégio, não pode ser um status, mas assim, quem exerce um papel de liderança, e de modo especial quando a gente fala no contexto de comunidade de fé, isso tem que ser colocado como um programa de missão, um programa de serviço, um programa de doação. Eu diria assim, aquela pessoa que exerce a função da liderança está muito mais na ótica daquela pessoa que é encarregada da organização do todo, do grupo que coordena. Eu sempre costumo dizer isso, que o grupo frutuoso, quer dizer, o grupo que vai para frente, é aquele onde que ninguém se destaca, mas onde tudo é partilhado, onde todos desejam crescer juntos, onde todos buscam e caminham em vista dos mesmos objetivos, onde todos caminham numa mesma direção. Esse é o papel da liderança, e que eu acredito que é o que Jesus ele procura colocar na mente dos seus discípulos, colocar na mente das multidões. Quer dizer, o papel da liderança, Jesus vai dizer assim, tem que ser exatamente o inverso daquilo que mostravam ser os mestres da lei dos fariseus, no sentido que falavam uma coisa, mas faziam outra. E a gente sabe isso no contexto de sociedade e no contexto do ambiente eclesial. Quer dizer, vocês são os primeiros a perceber quando o líder religioso, seja nós, seja todo e qualquer líder religioso, quando fala uma coisa e faz outra. Vocês são os primeiros a perceber. Então, o que Jesus nos motiva é exatamente isso, o crescimento juntos, crescer juntos. Onde tudo é compartilhado, onde que se busca esse mesmo objetivo, essa mesma direção. Que para nós, no caso, a mesma direção é o quê? É caminharmos juntos como discípulos e discípulas, testemunhas, testemunhos do Evangelho, no contexto de nossas realidades. Esse é o caminhar juntos. Então, que Deus nos ajude, que nesse nosso caminhar quaresmal, a gente também possa fazer, eu diria assim, esse grande discernimento que Jesus nos pede. De a gente viver, eu acho que o desafio é a gente viver a integralidade entre o falar e o fazer, falar e o fazer, que as nossas ações sejam de fato o reflexo daquilo que nós somos, ou o contrário, aquilo que nós temos no nosso coração, quer dizer, isso inspire as nossas ações também, inspiradas, claro, no Evangelho. Que Deus nos ajude, que Santo Antônio, então, nos inspire também a vivermos esta fidelidade. Assim seja. Assim seja.